Graça e paz em nome de Jesus. Amém? Amém. Hoje estamos aqui no nosso retiro. Estamos sendo ministrados pelo Senhor. Pela graça do Senhor temos conversado, orado, sido edificados pela palavra do Senhor. E hoje é um tempo de nós meditarmos na parte da manhã. Ontem na parte da manhã também foi feito o mesmo momento, que foi um momento que falou sobre a morte do Senhor. E hoje nós temos um outro momento, neste mesmo caminho do Senhor que Ele seguiu. Hoje nós vamos ver sobre o sepultamento do Senhor Jesus. Todos nós, talvez, já ouvimos alguma parte ou algo, já lemos na palavra sobre o sepultamento do Senhor Jesus. Mas hoje nós vamos meditar um pouquinho mais. Então, eu já quero que você abra a palavra, a Bíblia, no capítulo 27 de Mateus, a partir do versículo 57. Mateus, capítulo 27, 57. Antes de nós lermos o texto, eu quero lembrar, talvez, mas eu imagino que talvez ninguém conheça essa história. Um homem chamado Nicholas Wilton, ele era um britânico lá da Grã-Bretanha. Ele foi um homem usado por Deus, que poucas pessoas conhecem. Eu vou fazer uma pergunta aqui para ver. Quem aqui já ouviu falar sobre Nicholas Wilton? Alguém ouviu? Não. Esse homem ajudou a salvar, organizou para salvar, a minha esposa já ouviu, eu não falei nada para ela disso. 669 crianças na época do nazismo. Elas iam se encaminhar para um campo de extermínio. Elas iam ser encaminhadas e ele conseguiu mudar a trajetória dessas crianças. Estavam num país chamada Tchecoslováquia, não existe mais esse país hoje, e elas foram levadas para a Inglaterra. Esse homem, ele foi usado, ele é um irmão nosso, um protestante pentecostal, foi usado para levar essas crianças até a Inglaterra sã e salvas. E por que eu estou falando desse homem? Esse homem, pouco falado no mundo, em um dia ele conseguiu salvar essas crianças lá do país onde estava, organizou isso. Esse homem chamado Nicholas Wilton, um homem que mudou a trajetória de pessoas, fez algo muito necessário naquele momento. Hoje também nós vamos ver um sermão biográfico daquilo que nós temos na palavra. E eu vou realçar um homem também que está aqui. Não o Senhor Jesus aqui, mas um homem chamado José de Arimateia. Um homem usado por Deus aqui nesse momento do sepultamento de Jesus. Eram dois homens que estavam envolvidos ali, mas eu vou dar destaque porque a palavra fala mais dele do que o outro. O outro era Nicodemos. E nós vamos ler esse texto e prestar atenção. E o tema da nossa mensagem hoje é um homem muito necessário. Um homem muito necessário. Vamos ler ali a partir do verso 57. Diz assim: Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e, rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Até aqui. Um homem muito necessário. Vamos ver quem foi esse homem. Temos aqui
algumas características que o próprio texto fala sobre esse homem. Quem foi José de Arimateia? Quem foi? Primeiro ponto, um homem rico. A palavra fala que esse homem, ele era rico. Olha o versículo 1 ali. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia. Arimateia era a cidade desse homem, por isso que chamavam José de Arimateia. Então esse homem, ele era um homem rico naquela cidade, naquela vila talvez, e ele não ficou parado com a sua riqueza, nas suas posses, não. Ele era um homem rico. Por que nós também podemos ver que ele tinha posses? Porque aqui no texto mostra que ele tinha posse. Ele tinha posse de um túmulo novo. Imagina, irmãos, vocês sabem, vocês talvez que têm um túmulo lá para você, para o futuro, você sabe que tem que fazer a manutenção e você sabe que tem que pagar por um túmulo. O José ali, talvez ele tinha para ele, para sua família, não sei para quem que era, mas ele tinha. O texto diz isso, que ele tinha um túmulo. Lá no versículo 60 diz assim, e o depositou no seu túmulo novo. Ele tinha um túmulo que era dele. Imagina o preço de um túmulo. O túmulo, ele era cavado, nem cavado, eles tinham que quebrar a pedra para fazer o buraco dentro daquela rocha que era a montanha ali. E ele era colocado ali, eles tinham que cavar, tinham que quebrar aquelas pedras para fazer esse túmulo que era encravado dentro daquela montanha ali. Imagina o preço naquela época disso. Mas ele tinha um túmulo novo. Ele era um homem rico. Primeira característica, então, que nós vemos aqui desse homem é que ele foi um homem rico. Quem foi José de Arimateia também? Ponto 2 dentro deste. Um discípulo de Jesus. José de Arimateia, até o momento, não tinha sido falado sobre ser um discípulo de Jesus, mas nesse momento aparece aqui que ele era um discípulo de Jesus. A palavra nos mostra isso. Ali no versículo 1, eu falei versículo 1 antes lá, mas é o 57, o primeiro da nossa leitura. Versículo 57 diz assim, que era também discípulo de Jesus. Ah, mas os discípulos não eram só os 12? Não. Jesus tinha muitos discípulos, muitos seguidores. E ele era um discípulo de Jesus. Eu usei um pouquinho o texto de Lucas para ver uma característica que realmente é uma característica de quem é um discípulo de Jesus. Existe, contado no Evangelho de Lucas também, a mesma história do sepultamento de Jesus. E José de Arimateia aparece lá. E lá em Lucas diz, no capítulo 23, diz que esse homem, o José de Arimateia, era um homem bom e justo. Uma característica de um discípulo de Jesus. José de Arimateia, um discípulo de Jesus, e a característica dentro desta ele era um homem bom. Ele era um homem justo. Ele era reconhecido por isso. Outra coisa que aparece em Lucas também, por ele ser um discípulo de Jesus, eu vejo dessa forma, por ele ter isso em seu coração, ele não havia concordado com a ação dos outros judeus, da liderança judaica ali, com a morte de Jesus, ele não concordava com isso. A palavra nos fala em Lucas também, que ele não concordou com esse plano e com a ação deles de matarem Jesus, de prenderem Jesus. Ele não concordava com isso. Ele era um discípulo de Jesus. Outra coisa também que aparece em Lucas, dentro dessa característica que eu coloquei, que ele esperava o reino de Deus. Pouco se fala de José de Arimateia, esse que foi lá atrás de Jesus quando estava morto para o sepultar. Este homem tinha essa característica, um homem bom, um homem justo. Não concordavam com aquilo que os outros judeus estavam fazendo com o Senhor Jesus. E ele esperava o reino de Deus. Ele esperava vir esse reino esperado, tão descrito na palavra. Ele compreendia a palavra. Ele era um homem estudado também. E ele esperava o reino de Deus. Terceiro ponto, quem foi esse homem?
um homem influente. Além de ser rico, além de ser um discípulo de Jesus, ele era um homem influente. E estava na morte do Senhor Jesus. Um homem influente. Por que um homem influente? Ele era membro do Sinédrio. Lá em Lucas fala também isso. Membro do Sinédrio. Sinédrio era a liderança, vamos colocar dessa forma, a liderança da religião dos judeus, do judaísmo. E ele fazia parte desses homens que eram estudiosos da lei do Senhor. José de Arimateia, um membro do Sinédrio. Por isso que nós vemos que ele não concordava com a ação dos outros membros do Sinédrio. Ele não concordou com isso. Ele era um homem influente. Por que também eu vejo que ele era um homem influente? Porque aqui no texto diz que ele foi falar com Pilatos, que era o governador romano naquele lugar. Quem aqui hoje, sábado, conseguiria ir lá no Ratinho Júnior e lá conversar com ele? O governador do Paraná tem essa influência para chegar até lá. Eu nunca tenho. Eu não consigo ir lá. Não sei nem onde mora, não sei se eu consigo falar com ele hoje. Ainda mais hoje, sábado. Não, ele tinha influência. Ele foi até Pilatos, o governador, e falou com ele. Um homem de influência, um membro do Sinédrio, uma autoridade naquela região. Este é José de Arimateia. Mas o que José de Arimateia fez? Nós vimos quem ele é. Mas o que ele fez nesse momento aqui? No sepultamento de Jesus. E eu quero que você preste muita atenção nisso. Nós vamos retomar isso aqui, quem ele foi, para nos avaliarmos. Mas agora, o que ele fez? Ponto 1 dentro deste. Pediu o corpo de Jesus a Pilatos. Olha lá. No versículo 58, este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então, Pilatos mandou que lhe fosse entregue. Na palavra inteira, não fala de ninguém que foi até Pilatos pedir o corpo de Jesus quando ele estava morto naquela cruz. Ninguém foi lá. Mas José de Arimateia, e Nicodemos também, mas aqui nós estamos falando dele, principalmente, deu destaque na palavra a ele. José de Arimateia foi ter com Pilatos, se importou com o nosso Senhor. No dia que Jesus tinha morrido, ele foi falar com Pilatos. Ele foi lá falar com Pilatos. E aqui, na verdade, era sexta-feira ainda. E ele foi lá falar com Pilatos. O José de Arimateia, ele tomou uma ação para com o Senhor Jesus. Uma ação muito necessária de cuidar do corpo do Senhor. O que mais esse homem fez? O que fez José de Arimateia? Olha lá no versículo 59. Você que está aí com a sua Bíblia, leia junto comigo. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo. Ele pegou, ele cuidou do corpo do Senhor Jesus ali, envolvendo num linho. Roupas hoje não são caras. Você pode falar assim, mas tem roupas caras, existem. Mas roupa hoje não é caro, como era antigamente. Antigamente, um tecido valia muito mais. E nessa época do Senhor, um tecido de linho valia muito. Poucas pessoas podiam ter. José de Arimateia tinha. Não só tinha, como envolveu o corpo do Senhor Jesus que estava morto. Envolveu o Senhor Jesus num tecido de linho, preparando o Senhor para ir ao túmulo. José de Arimateia, o que ele fez? Ele se importou com o Senhor quando o Senhor estava morto. Ele foi lá e cuidou do Senhor, do corpo do Senhor ali, enquanto ele estava morto. O que mais José de Arimateia fez? Ele colocou Jesus em um túmulo. E não só em um túmulo qualquer, mas no seu túmulo, que era dele, propriedade dele. José de Arimateia
fez aquilo que precisava fazer naquele momento. Aquilo que ele podia fazer com a sua influência, com as suas posses. Ele foi até o Senhor Jesus. José de Arimateia, mesmo na posição que ele tinha, ele poderia ter pensado sobre a sua reputação. Jesus já estava morto, irmãos. Os discípulos estavam escondidos. José de Arimateia foi até lá, podendo colocar a sua reputação em jogo, uma autoridade naquele lugar. Mas ele foi lá, pegou o corpo do Senhor Jesus e colocou num túmulo. José de Arimateia foi necessário naquele momento. José de Arimateia fez o que era preciso. E nós? Vamos aplicar então para as nossas vidas. Quem somos? Você pode pensar ali, então, a primeira característica de José de Arimateia, eu não sou. José de Arimateia, a primeira característica ali, qual que era a primeira que eu coloquei ali? Quem lembra? Era rico. Eu não sou rico. Você pode pensar, eu não sou rico. Talvez você seja aí, não sei, né? Mas eu não sou. Mas aquilo que você tem. Pensa primeiramente, quem você é? O que você tem? O que é necessário você fazer? José de Arimateia fez aquilo que ele podia fazer segundo as suas posses. José de Arimateia tinha uma posição ali, através talvez da sua riqueza, da sua influência. E eu pergunto então para você, qual é o seu emprego? Você sabe aí o que você trabalha, mas no seu emprego, o que você faz? Para o Senhor Jesus. O que José de Arimateia ele fez não foi para ele. Ele fez para o Senhor. Com o que você tem, o que você faz para o Senhor? Quem somos? José de Arimateia, um discípulo do Senhor Jesus, nós vimos. Você é um discípulo do Senhor Jesus. Eu creio, você está aqui, você está buscando o Senhor, você quer que a igreja seja revitalizada, você quer mais do Senhor. Está aqui nesse retiro, como um discípulo do Senhor. Como aquele que segue o Senhor, como aquele que segue os ensinamentos do Senhor. Mas o que você faz com isso? Como você é reconhecido, José de Arimateia é reconhecido como um discípulo de Jesus, como um homem bom e justo, como um homem que não concordava com as ações erradas que estavam sendo tomadas, como um homem que esperava o reino de Deus. Você, aonde você está, no seu ambiente onde está, na escola, quando você vê uma coisa errada acontecendo, no trabalho, você concorda com aquilo? Como você age? Como todos os outros? Ou aquele que não concorda com o que é injusto? José de Arimateia não concordou com a ação dos outros. Ele agiu diferente. Mesmo com aquilo que ele podia fazer, naquilo que ele podia fazer, e você, naquilo que você tem influência, no que você vive. Você é um discípulo de Jesus? Lá na pesca? Na venda do peixe? Lá na marcenaria? Lá na empresa? Aonde você estiver, você precisa ser um discípulo do Senhor. Quem somos? Somos influentes, irmãos. Talvez uns mais, outros menos, mas somos influentes, nem que seja dentro da nossa família. José de Arimateia era um homem influente na sua região. De Arimateia, era conhecido como José de Arimateia. Você é conhecido aonde? Você é influente aonde? Como você usa a sua influência para o Senhor Jesus? José de Arimateia foi até Pilatos, falou com ele para sepultar o Senhor Jesus. Como você usa a sua influência, onde você está, na sua comunidade, no seu bairro, na sua casa? Quem somos? E o que fazemos com o que nós somos? Será que estamos dispostos realmente a fazer algo pelo Senhor?
Será que estamos dispostos realmente a fazer algo pelo Senhor nos dias de hoje? Irmãos, nos dias de hoje as pessoas dizem: o Senhor Jesus morreu. Onde está o Senhor Jesus? Cadê esse seu Jesus? José de Arimateia estava ali naquele momento e Jesus estava morto. Mas ele foi lá e fez algo pelo Senhor. O que você tem feito pelo Senhor? Com o que você tem, com a sua influência, aonde você vive? Eu não estou aqui falando o que Jesus pode fazer por você. Jesus consumou a obra ali. Nós vamos ver amanhã o que irá acontecer. Mas, aqui no momento, nesse momento, o que você pode fazer para o Senhor? Nós estamos talvez como José de Arimateia, esperando o reino do Senhor se consumar. Mas hoje nós estamos aguardando o Senhor. O que podemos fazer hoje? Você pode fazer hoje para o Senhor? O que fazemos para o Senhor Jesus? Eu quero que você olhe para o seu irmão, onde estiver, para onde você olhar, e você pergunta: o que você faz para Jesus? E agora você vai perguntar no futuro, bem sério: o que você fará para o Senhor Jesus? Feche os seus olhos. Pense um pouco sobre o que nós vimos nessa manhã. Um homem pouco falado na palavra, mas aqui nós vemos descrito o que ele fez quando era necessário. E você? O que você está fazendo naquilo que é necessário para o reino de Deus, para o próprio Senhor Jesus, para a obra do Senhor, ao qual nós somos o executivo do Senhor, aquele que executa a obra do Senhor? Você está disposto a fazer as coisas para o Senhor realmente? A viver para o Senhor? A entregar-se realmente ao Senhor? A ser um discípulo do Senhor? A usar aquilo que Deus tem te dado para ser esse discípulo do Senhor? Para fazer aquilo que é necessário naquele momento? Senhor, nós vemos aqui nesse dia, Senhor, o Senhor havia morrido e o Senhor precisava ser sepultado, Senhor. Não foi talvez uma grande coisa, Senhor, que este homem fez, mas ele fez aquilo que era necessário. Ele foi lá, Senhor, e pediu o corpo do Senhor. Junto com outro, tirou lá o Senhor, cuidou ali do corpo do Senhor e colocou no túmulo. Ele fez o que era necessário. Senhor, leva-nos, Senhor, a fazermos aquilo que é necessário hoje, Senhor. Leva-nos a sermos realmente, Deus, esses que somos os teus discípulos, que usamos talvez a nossa influência onde temos, que usamos aquilo que temos, os nossos bens, ou aquilo que podemos, Senhor, para o Senhor, para fazer as coisas para o Senhor, para não concordar com as coisas que são contra o Senhor, mas para engrandecer o teu nome, Senhor. Obrigado porque esse registro existe na tua palavra, Senhor. No teu sepultamento existiu um homem que o Senhor deixou registrado aqui, que cuidou do corpo do Senhor. E nós hoje, Senhor Jesus, queremos aqui, Pai, como igreja do Senhor, também cuidar do corpo de Cristo, que é a igreja, Senhor. A igreja do Senhor. Nós queremos, Senhor Jesus, cuidar, Senhor, disto que o Senhor colocou com tanto zelo em nossas mãos, para que nós pudéssemos ser o Senhor aqui nesta terra, Senhor. Ó Deus, fala conosco, Senhor, durante a continuidade deste dia, durante todo esse tempo, Pai, que teremos. Não nos deixa, Pai, perder, Pai, aquilo que o Senhor nos colocou hoje, Deus, nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos que estão acompanhando em casa, os irmãos aqui. Que a graça do Senhor continue sobre a sua vida.